Então, vamos lá, senhores, na continuação da minha análise sobre o Velcro Profile Covenant of the Plume. Então, o jogo começa aí com o Wilfred e Ansel, se juntando ali a vida mercenária, um grupo mercenário específico, que eles na verdade ficam até numa outra região ali, não mais distante da cidade onde os dois viveram, nasceram, e a cidade onde eles nasceram faz fronteira com outro reino, enquanto eles foram, vamos dizer, trabalhar como mercenários num local onde mais ou menos fronteira com uma área meio das trevas, ali onde aparecem demônios e tal. E monstros, eles tentam eventualmente invadir as fronteiras, então aí, como é que é o nome dele? O Wilfred e Ansel se juntam aí ao grupo mercenário no outro fronte, em que eles tentam eventualmente não só lutar contra seres humanos, mas contra monstros e demônios também que tentam invadir as fronteiras, né? Nessa primeira luta inicial, em que Wilfred e Ansel estão, vamos dizer, lutando ali junto com o grupo mercenário, né? Na luta inicial do jogo, mas essa é mais ou menos a luta tutorial do jogo. Então, os dois líderes do grupo mercenário estão ali meio supervisionando, vendo se eles sabem lutar e tudo mais. Inclusive, os dois eles conseguem até atacar alguns inimigos, outros inimigos eles não conseguem causar muito dano, porque justamente são inimigos mais fortes, e que apenas os membros ali mais antigos do grupo mercenário, mais fortes, né, mais experientes, conseguem eventualmente arrancar algum tipo de dano sobre alguns tipos de inimigo, né? Algum tipo de demônio. E aí que tá, depois que, ao término da luta, nós ganhamos ali a luta, só que as duas aí, personagens principais, pelo menos nesse começo do jogo, eles ficam conversando e tal, os mercenários já voltaram ali pro forte onde eles estão assentados, e numa dessas, um desses demônios acaba, vamos dizer, não ressurgir, acaba ressuscitando, ele estava morto, né? Mas não é nem ressuscitando, estava desmaiado alguma coisa, e ele se levanta novamente. E aí iria atacar esse amigo de Wilfred, Ansel, né? E o Wilfred se coloca na frente. Só que nessa o Wilfred acaba morrendo, né? Então aí é que na verdade começa, vamos dizer, começa a história propriamente dita, porque o Wilfred, como tinha esse desejo, né? Que eu acho que eu até expliquei no vídeo anterior sobre a questão de se vingar da Valkyrie, vou explicar isso mais depois, né? Mas se vingar, vamos dizer, da Valkyrie, né? Valkyrie Lenneth, por ter eventualmente ceifado a alma do pai dele, né? Para levar ele para Valhalla, já que o pai dele era um guerreiro valoroso. E que, ou pelo menos de acordo com os critérios de Valhalla, os critérios de Odin e os critérios talvez da própria Lenneth, que ela é a recruta dessas pessoas que morreram em batalha. Então, como o Wilfred tem isso para o objetivo de se vingar da Lenneth, ele acaba lamentando muito a morte. Ele sabe que ele morreu, né? Então ele lamenta muito a morte dele, porque ele não vai mais ter a oportunidade de se vingar e, portanto, encontrar a paz que ele tanto desejava. Mas aí a rainha do inferno, Hel, né, acaba dando ali uma segunda chance para que ele sobreviva desde que ele obedeça a ela, né? E também ele sobreviva desde que ele obedeça a ela, mas também com isso ganhando a vida para poder obedecer a ela, né? Então mais ou menos nesse sentido, né? Então é como meio dois por um. O Wilfred sempre vai ficar buscando as overkills que eu tinha explicado no vídeo anterior, buscando o PK. Sempre vai fazer isso e mais algumas missões ali que eventualmente a Hel possa lhe conferir. E em troca ele ganha a sua vida e a oportunidade de conquistar o objetivo dele, que era lutar contra ali a Lenneth, de alguma forma buscar essa revanche ou essa vingança contra a Lenneth, o que também de certa forma é um dos objetivos meio da Hel. Ou pelo menos ela usa esse objetivo a favor dela, né? Então é aquela coisa. Então depois da primeira luta, no processo, o Wilfred acaba morrendo, mas eis que então surge a deusa do submundo na mitologia nórdica, qual seja a Hel, a qual faz um acordo com o Wilfred para que eventualmente ele sobreviva, desde que ele cumpra as suas ordens, né? E de que ele poderá viver para enfrentar Valkyrie, desde que, para tanto, ele colha, vamos dizer aí, os pecados, as overkills que eventualmente ela peça, né? E depois disso, eventualmente, acontece ainda uma segunda luta ali, que já não é tanto tutorial, né? A gente já pega mais o esquema do jogo, mas ali o Wilfred e Ansel, né? Eles fazem mais uma luta, porque agora os membros mais antigos do grupo mercenário estão testando ali o Wilfred e Ansel para verificar se eles têm ali aptidão para luta e blá blá blá. Para verificar se eles possuem
essas aptidões, mas essa segunda luta, melhor dizendo, eles fazem os dois sozinhos, né? Só que aquela coisa, nessa que os dois lutam sozinhos, eles acabam sendo encurralados por mais demônios, inclusive do mesmo tipo que havia atacado antes, né? Então, na verdade, eles não deveriam ter voltado. Só que aí, como o Wilfred ele tem esse contrato com o Hell, e um pouco meio, porque o jogo deixa um pouco embaixo do pano embutido, porque no momento em que o Wilfred tinha morrido, e salvando a vida do Ansel, o Ansel tinha feito muitas orações para que o Wilfred tivesse ficado vivo, mas não foram as orações que deixaram ele vivo. Quem deixou ele vivo foi a rainha do submundo Hell. Como mais ou menos ele estava desejando que o Ansel estava desejando que o Wilfred ficasse vivo, né? Nesse segundo momento, o Wilfred ele acaba. Esse é um dos grandes, vamos dizer, conflitos psicológicos do jogo que o Wilfred tem dentro dele mesmo, que ele teve que matar. Num segundo momento, nessa luta, quando eles ficam encurralados pelos demônios, ele tem uma forma de deixar o Ansel mais forte, que é a chamada pluma do destino. Essa pluma aqui, que é o sinal da aliança entre Hell e o Wilfred, no sentido de que se essa pluma ficar negra, que ela teria a quantidade suficiente de overkills para saciar ali os interesses de Hell. Que na verdade não é só dela, mas o objetivo era transformar ou vamos dizer, recolorir ou até descolorir essa pluma que é branca, né? Ou colorir com uma outra cor, portanto recolorir de preto, no sentido de fazer com que ela seja tomada por overkills, tomada por pecado e não, perdão. E ao mesmo tempo essa pluma ela também tem o poder de eventualmente deixar outras pessoas mais fortes, o que eu até já expliquei um pouco no vídeo anterior. E portanto você aí conseguiria fortalecer ali algum companheiro, que eu tinha também explicado que você não poderia usar a pluma para eventualmente fortalecer uma pessoa que você não tem tanto contato, mas isso eventualmente não carregaria a pluma de pecado, então o ideal seria você usar a pluma sobre alguém com quem você tenha bastante intimidade, quem seja muito próximo, quem seja até fiel, você fiel à pessoa. Só que assim, você fortalece bastante o seu amigo usando essa pluma, porque ela tem esse poder, mas ao mesmo tempo ceifa a vida da própria pessoa sobre quem você usou a pluma, mesmo que ela não saiba. Então essa aliança é feita com o Wilfred, mas quem eventualmente ficar amigo dele, ele eventualmente é como se tivesse o direito de ceifar a vida da pessoa, embora na verdade, aí que está o conflito moral do jogo. Não necessariamente ele tem, ele pode fazer isso, mas é moralmente errado. Então por isso mesmo que é pecado, certo? Talvez por isso mesmo que é pecado. Né? Então, ele acaba nesse momento, já que eles estavam sendo encurralados por demônios, o Wilfred acaba desejando usar a pluma aí para ceifar a vida do seu amigo. E claro, durante ali alguns minutos em que o amigo dele fica muito forte, o amigo dele não morre ainda, né? Então espera a luta e aí passa um tempo aí que a força do seu amigo acaba sendo, a força de vida, né, vamos dizer assim, acaba sendo, vamos dizer, ceifada, acaba sendo retirada do próprio corpo do amigo dele e acaba sendo colhido como pecado para a pluma, né? Mas aí o amigo dele morre ao custo desse excesso de fortalecimento que ele tem para poder, naquele caso, lutar contra os demônios que encurralavam. O jogo não dá outra alternativa a não ser você fazer isso no primeiro momento em relação a esse amigo. As outras personagens do futuro do jogo, você sempre vai ter a opção de poder usar a pluma ou não. Né? Então aí tá, isso eu expliquei antes. Dependendo de quantas pessoas você sacrifica durante o jogo, tirando o Ansel, que é obrigatório, isso vai mudar os destinos da história, vamos dizer, os destinos, as possibilidades de escolha da história para o prosseguimento da mesma. Né? Então, até onde eu vi, são 3 histórias possíveis que o jogo oferece, dependendo da quantidade de recrutas, até colegas seus, né? Amigos, né? Que você eventualmente que você sacrifica para o cumprimento do desejo da pluma e para que o Wilfred possa atingir também a sua vingança. Então ele mata as pessoas para que ele possa atingir os seus próprios objetivos egoístas. Né? Mas no caso do Ansel, isso é o mandatório, obrigatório no jogo, e Ansel morre após alguns minutos ali em que ele fica super fortalecido, fica overpowered, né? E aí consegue derrotar os demônios com facilidade. Mas após mais alguns minutos, a vida dele acaba sendo ceifada pela pluma, e isso faz parte da negociação. Em caso, o Wilfred possui também outro motivo muito pessoal para assumir
a vida mercenária, evoluir como lutador para um dia enfrentar Valkyrie Lenneth de outros jogos da franquia, né? A qual vamos dizer, a qual havia ceifado, né, a alma de seu pai Theodore, fato e que eventualmente atrapalhou muito na sua família, uma vez que daí a família continuou passando fome e a própria irmã dele a irmã mais nova dele acabou morrendo de fome, e fato que prejudicou muito no sustento moral e físico, moral e psicológico da família de Wilfred, no sustento moral e físico de sua família. Já com sinais de certa senilidade, sua mãe fica também completamente desvairada e louca após o falecimento da sua irmã, né? Da irmã de Wilfred, né? Desvairada quando eventualmente a irmã mais nova de Wilfred, Elise, falece de fome, a fome que assola a sua terra natal. E no caso também o Theodore, apenas para deixar claro, ele havia se tornado um Harry, como eu falei, era um guerreiro valoroso, assim considerado por Valhalla. Ou seja, alguém que se prova possuir eventualmente, usar a sua vida de uma maneira valorosa, usar a sua morte, de ocorrer a sua própria morte de uma maneira valorosa, e aí poderia acessar Valhalla. Hel também lhe concede, além de tudo, uma auxiliadora chamada Eilith, não sei se eu falei no outro vídeo, uma auxiliadora de missões, que eventualmente o informa sobre as posições de Hel, sobre ou mesmo o que eventualmente Hel lhe dá após as batalhas, e lhe entrega benesses ao término das missões e eventualmente, ou mesmo ao superar as expectativas vamos dizer, da semideusa aí das trevas. Então logo Wilfred entende que ao menos a porção de culpa do sofrimento de sua família se deve na verdade à atuação ou omissão, né, da proteção que eventualmente Lenneth deveria ter provido a Theodore, pai de Wilfred. Ou seja, é como se eventualmente, é até meio estranho, porque o Wilfred ele meio interpreta como se a Lenneth deveria ter preservado o Theodore de não ter morrido, ou depois da morte deveria ter devolvido a vida a ele, né? Porque o Wilfred entende que esse limiar, vamos dizer assim, esse ponto na história que na verdade esse ponto é que na verdade foi o limiar para aí a derrocada da sua própria família, né? Então, o Wilfred entende que a porção de culpa do sofrimento da sua família se deve a Lenneth. E que eventualmente, assim, um problema, o que o Wilfred entende é que não só a Lenneth deveria, vamos dizer, ter devolvido ou ter impedido com que a alma de Theodore saísse do corpo, ou deveria ter protegido ele durante a vida, mas também porque ele não aceita que a alma do pai dele seja utilizada para os propósitos de Valhalla, ao invés dos propósitos da sua própria família. Então, acho que é um pouco por isso, né? Ele entende que a família dele está sendo colocada em segundo plano, enquanto os interesses de Valhalla estão sendo colocados em primeiro plano, por conta da alma do pai dele, né? Então, que alguma coisa da morte dos outros para eventualmente recrutar gente para seus propósitos, né? Ela estaria recrutando gente para os propósitos de Valhalla e não para os propósitos e não valorizando ou desvalorizando os propósitos da família de Wilfred. E mesmo também por entender o Wilfred, que Valkyrie se aproveita da alma dos outros com essas finalidades, não só no final Lenneth, que seria quem causa diretamente isso, no sentido que ela pega a alma, mas também, de certa forma, ele está contra a própria Valhalla, no sentido que ele não gostaria que a alma fosse utilizada com os propósitos de Valhalla, e a própria Rainha Hel também, eu não lembro exatamente porquê, mas ela também possui as suas diferenças contra a forma de administração, a forma administrativa de Valhalla, a forma da administração das almas de Valhalla em relação às almas do reino de Midgard, né, que é vamos dizer, o nosso planeta Terra. Então apenas esse complemento, né, esse complemento aí a minha análise sobre Valkyrie Profile Covenant no diploma, e depois nos próximos vídeos estarei adentrando mais em outras questões da história do jogo. Valeu, é isso aí.